Vera Brugin já está aqui a postos. Tudo bom, Vera? Oi. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada Super você pelo criativa. convite. Adorei a ideia. 2015, vamos que é nosso. Ô, Vera, você estava até comentando em relação à proposta de hoje. Isso. E é engraçado, né? Eu morava em casa, fui para apartamento. E aí você tem aquela coisa em relação ao espaço, né? Diminui. É complicado, não é? Sair de um espaço maior para o menor. E aí você tem que se adaptar. Mas de repente você quer fazer uma reuniãozinha, você quer chamar os amigos, quer chamar a família, quer fazer aquele churrasquinho gostoso, um almoço especial. Mas você não tem mais aquela mesona ou aquela área para você colocar, né? Tudo. E aí, o que você vai fazer? Tá aqui. Olha que fofo, simples e lindo. Sugestão de decoração. Como você aproveitar um dia com os amigos bem gostoso, porque essas áreas gourmet de apartamento são pequenas, né? Então não dá para você montar aquela mesa enorme, colocar os temperos, talheres, pratos, espalhar tudo. É tudo compacto. E a gente vai se adaptando, é gostoso, né? Também se adaptar. Então eu trouxe essa dica da gente mudar os papéis, vamos inverter os papéis. Adorei. Eu gosto de dica, né? Mais do que técnica, eu gosto de dica. E ousadia. Legal. E assim, ai que delícia você chegar na casa de uma pessoa, a pessoa preparou uma mesa bonita pra você. E é tão gostoso a amizade, né? Esses dias andei encontrando com meus amigos por causa de férias. Ai que delícia. Amo todos vocês, amigos. Não vou falar o nome de todo mundo, mas eles sabem quem são. E aí o que eu fiz? Tirei a planta do vaso, coloquei a planta no guardanapo e no vaso tá o quê? Os talheres. Amei. Estão lá os talheres. E numa mesinha pequena você tem ali organizado alguns temperinhos, você tem a pilhinha dos pratos que a gente põe no centro e você tem aqui os talheres organizados, cada um vai pegando. E eu acho uma delícia você ter a plantinha. Porque você vai tomar um copo de água gelado, gostoso, vai lá, tira uma folhinha de hortelã, joga no copo de água, que delícia. Então é gostoso ter assim, né, a plantinha ali. Quer colocar um alecrim ali no churrasco que você tá fazendo, colhe ali na hora. Né? Além de ser um charme, ser diferente, isso demonstra todo o carinho que você tá tendo pela sua visita, que é muito importante. Mais gostoso, né? Esse temperinho ali, fresquinho. Ah, bem diferente, né? Arrasou. Então a ideia é bem simples. Vamos começar com aquelas dicas de tecido que eu gosto de dar? Então, você viu que aqui a gente está trabalhando com bastante tecido, né? Nessa mesa. Várias estampas. E se eu ficasse só com uma combinação de tecido, que é aquela que eu sempre falo, olha lá na loja, tem sempre o composê, né? Ou são desenhos diferentes, com a mesma cor, ou são cores iguais com estampas diferentes. Mas aí ia ficar muito repetitivo, ia ficar over a sua decoração. Então, o que eu fiz? Eu peguei duas combinações diferentes. Tem essa combinação aqui, que eles são pares já. Você escolhe na loja, mas eles foram feitos para serem pares. Que é da mesma tecelagem daquela dos passarinhos que eu trouxe no Natal. Que fez sucesso. Que o pessoal adorou, é a mesma. Então, eu escolhi essa e aqui eu já estou abusando bastante de cor e estampas. Tem flor, tem o listrado, tem aqui marcado também. Então, para combinar com isso daqui, o que eu poderia usar? Um tecido com bolinha, um tecido assim levemente mesclado, ou se não, o xadrez. Ó, o xadrez não agrediu eu usar junto com esse daqui. Só que eu procurei um xadrez que tivesse nos mesmos tons, né? Então tem o rosado, tem o bege, que tem aqui na flor também, e tem o preto. É da mesma tecelagem. Então tudo vai de você escolher o tecido, ficar andando com ele pela loja e achando um que combine. Coloca perto de um, perto do outro. E o xadrez lembra muito mesa, né? E é aconchegante, porque a história de xadrez em cozinha é antiga, né? É coisa de vó, bisavó. Antiga. Então, até nisso existe uma relação, o aconchegante. E resgata um pouco essa questão, né, da tradição. Isso é muito gostoso, a gente se sente bem acolhido. E você viu que deu tudo certinho, porque eu tô jogando tudo dentro do mesmo tom, né? Preto, beijinho e o rosé. Jogou tudo no mesmo tom, deu certo. Pode ser um desastre? Pode. Se você escolher um monte de tecido que não tem nada a ver um com o outro, vai ficar bem esquisito. Parece que você ficou aproveitando coisa que não combina. Então, isso daqui é legal. Presta atenção como você vai fazer. Legal. Essa dica das cores, né? Fica harmônico, aí você não erra. Quem depois ficar curioso, me procura lá nas redes sociais que vai descobrir.
Agora, o que eu trouxe para ensinar? Eu gosto muito de forração, né? Todo mundo me conhece por forração. Eu trouxe como a gente vai fazer esse vaso. Então, esse vaso é de MDF. Porque ali nada mais é do que o tecido amarradinho, não tem segredo, não tem técnica. Tá. Então, o vaso é de MDF, o que eu fiz? Passei uma demão de base acrílica branca. Passei uma demão só para selar o MDF. Passei e lixei, uma coisa bem bruta mesmo, não precisa ficar preocupado com nada, é só para a gente selar o MDF e às vezes o tom da cor do seu tecido vai passar uma transparência e talvez você enxergasse o MDF. Então deixa sempre o fundinho branco. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte para facilitar a técnica. Tira o molde antes de você começar dessa parte aqui. Como é que eu tiro esse molde? Para quem ficar pensando, nossa, mas como é que ela segurou um lápis ali? Como foi? Coloca o papel na mesa. Vou colocar nesse sentido aqui que eu acho que é mais fácil, olha. E acomoda aqui o papel. Ah, legal. Tá? Coloquei aqui, risco todo o contorno com um lápis. Tá riscado? Levanto e corto. Porque como tem essa aba aqui... Tem esse degrau, né? Esse degrau é difícil. Então, é só você encaixar na sua mesa aqui, olha. Aí você chega lá, tá bom? Legal. Facinho. Então, você deixou esse molde pronto, é que você vai usar ele depois. Nós vamos fazer o seguinte. Eu gosto de dar dicas de material, né? Que eu sou bem de pesquisar na internet, o que tem novo. Porque às vezes você tá usando alguma coisa que mancha, não tá dando certo. Então, tem uma cola que chama cola pet. Cola pet. Algumas artesãs gostam de usar. Cola pet é legal para você colar tecido em madeira, tecido em cerâmica, tecido em papelão, tecido aonde você quiser. Numa reciclagem, naquela caixinha de longa vida, ou senão numa garrafa pet. Adapta bem, cola com um outro. Ela fixa o superfície. tecido em tudo. E ela não mancha. Tá. Isso é legal, porque tem cola que mancha. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu já coloquei bastante dela aqui. Nós vamos, em um dos lados, nós vamos passar a cola. Então, você vai passar a cola em todo um lado só. Ela tem um aplicador bem legal, né, que é o squeeze. Mas aqui no caso, a gente usa bastante, então a gente vai com pincel. Então, eu vou passar a cola aqui também, nessa binha superior. Porta-talheres para espaço gourmet, se você que mora em apartamento, uma varandinha, ou mesmo você que mora de repente, né, a casa não é tão grande, quer fazer esse cantinho aconchegante. Vale a pena. E depois, se você não estiver usando os talheres, põe uma plantinha artificial. Boa. Então, eu cortei uma medida um pouquinho maior que o vaso, ó. Para todos os lados, tá um pouquinho maior. Então, essa medida aqui é um pouquinho maior, eu vou usar em duas laterais opostas. Tá. E aquela que é certinha é o acabamento. Então, essa daqui é uma das laterais que eu vou pôr a maior parte. Olha como é facinho. Parece que é um tecido adesivo, né? Você coloca, estica, facinho. Aqui nesses pontos que tá o desnível, você dá uns piques com a tesoura para você poder colar bem. Então, primeiro a gente vai colar aqui em cima. Tudo que você faz de um lado, depois você vai fazer igualzinho do outro. Esses piques facilitam aqui, ó. Cozinha fica charmosa, não fica, Tati? Fica muito fofo, adorei, né? E é legal para você dar de presente também. De repente você sabe de algum amigo ou amiga kitzinho, olha que te convidou para ir para um almoço, um lanche. Você fala, nossa, vou levar aquela ideia legal que eu aprendi. Vou fazer os 3 vasinhos e vou levar de presente. Super em conta, né, Vera? Ah, sim. Porque aqui no caso, eu tô fazendo um vasinho de MDF que a gente comprou, o vasinho. Eu tava falando em garrafa PET, essas coisas, porque você pode também forrar. Corta a garrafa, forra a garrafa. Reaproveita, né? Pra quem gosta de reciclagem é bem bacana. Ó, colou um lado, vamos colar o outro. Então, tem bastante coisa, né, que dá pra forrar. Forração é gostoso aprender por causa disso. Você forra móveis, forra muita coisa.
fazer maletas. Passou a cola. E essa cola, você fique tranquilo que você pode passar aqui por cima para fixar, que ela vai sumir. Você pode até enxergar ela úmida, mas depois ela some. Quer que eu faça o outro lado também, pra gente mostrar o acabamento? Vamos. Ou você quer o acabamento? Não, vamos fazer o outro lado? Aí pro intervalo a gente vai adiantando. Isso, Pode enquanto ser? eu termino de colar, aí depois a gente mostra o acabamento. Combinado. Turminha, continue conosco, pausa rápida, voltamos em instantes.